Fala galera, bom, vocês que me acompanham aqui no canal devem saber que eu não sou um grande fã aí da Netflix, né? Eu tenho meus problemas com as produções da Netflix, eu entendo o caminho que eles normalmente querem seguir, mas não é um caminho que eu gosto muito. Mas eu fiquei muito animado pra ver Sandman, porque eu vi muita gente falando, eu já tava numa expectativa muito grande desde o lançamento do trailer, então assim, eu já sabia mais ou menos de onde que vinha, sabia que tinha uma história bem complexa, bem mundão de fantasia por trás, que é uma coisa que eu gosto, então assim, eu tava animado pra essa série. E aí se você tá se perguntando, tá Felipe, mas e de Sandman, você gostou? Vai ter que ficar até o final do vídeo pra descobrir, porque eu trouxe muita curiosidade, muita coisa interessante, mas a minha opinião eu vou dar só no final, porque isso se chama taxa de retenção. Mas enfim, galera, antes de começar a falar sobre Sandman, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês aqui no vídeo. Aqui na descrição tá o meu Instagram e também tá o meu Apoia-se, então se você tem vontade de apoiar meu canal e ajudar minha vidinha aqui no YouTube, é só entrar lá que tem tudo explicadinho, todas as formas de apoio. Então é isso, gente, vamos começar logo porque tem bastante coisa pra falar sobre Sandman. Só pra acalmar vocês aqui, esse vídeo não vai ter spoiler, então se você não viu a série, pode ficar tranquilo, o que eu trouxe aqui são informações sobre adaptação, da onde que veio a história, algumas curiosidades até que vão te ajudar a entender um pouquinho melhor a história de Sandman, que é bem complexa, então assim, não tem nada de comprometedor, nada que vai estragar a experiência de vocês assistindo a série, então fiquem tranquilos e vamos lá. Sandman é uma produção da Netflix em parceria aí com a Warner, que é uma adaptação da multipremiada série de quadrinhos dos anos 80, de mesmo nome, né, no caso, que promete aí ser adaptada desde 1991, que foi a primeira vez que iniciaram um projeto de adaptação para Sandman, mas como todos os outros, não foi pra frente. Sandman é uma série de HQs escrita pelo Neil Gaiman, que eu já vou explicar pra vocês aí quem que é, mas provavelmente vocês conhecem, que foi publicada originalmente lá em 1989 pela Vertigo, que é um selo da DC Comics. Os quadrinhos foram ilustrados aí por inúmeros artistas, afinal foram 75 volumes, então bastante artista passou pela produção de Sandman, entre eles o Bill Sienkiewicz, que foi responsável aí também pelas ilustrações do Cavaleiro da Lua, que foi uma outra série de HQs que foi adaptada recentemente pelo Disney Plus, e também o Jim H. Williams, que foi um dos responsáveis aí pelos quadrinhos da Batwoman. As HQs saíam mensalmente e foram publicadas entre 1989 e 1996, ou seja, foram 7 anos de publicação de Sandman, e um fato muito curioso é que nesse mesmo período elas foram também publicadas aqui no Brasil, o que não era tão comum assim, mas eu vou explicar pra vocês o impacto de Sandman, vocês vão entender por que isso aconteceu. Aqui no país, quem se responsabilizou pela publicação de Sandman foi a editora Globo, que fez essas publicações também mensalmente entre 1989 e 1998, então quem era fãzinho aí de Sandman nos anos 80 pôde acompanhar as versões traduzidas aqui no Brasil. E pra quem não tá ligado aí em quem é o Neil Gaiman, ele é responsável por umas histórias aí bem populares que já foram adaptadas pro cinema e pra TV. Ele foi o responsável por Stardust, que foi adaptado pro cinema, por American Gods, né, ele escreveu o livro Deuses Americanos, que foi adaptado em forma de série pela Prime Video, durou 2 temporadas, depois foi cancelada. Ele também foi responsável por Good Omens, outro livro que também foi adaptado pela Prime Video, e ele é o autor de nada menos do que Coraline, uma das minhas histórias favoritas. Então assim, ouvi falar do Neil Gaiman, vocês podem não ter ouvido falar, mas vocês já ouviram falar das histórias dele com certeza. A história de Sandman conta a vida de Sonho, que é uma entidade aí que governa o reino do sonhar, e sua interação com o universo, com o ser humano e com outras criaturas. Como eu falei pra vocês, Sandman foi muito elogiada desde o lançamento dela, inclusive ela se tornou a primeira HQ da história a entrar pra lista de best-sellers do The New York Times. O personagem do Sandman, né, o Sonho, ele é uma versão antropomórfica do que é o sonho, do conceito do sonho, ou seja, ele é uma personificação do conceito do sonho. Inicialmente ele acaba sendo preso por um grupo de magos aí que querem capturar, na verdade, a Morte, uma das irmãs dele. Eu já vou explicar pra vocês como é que funciona aí essa árvore genealógica dos Perpétuos, que é o grupo do qual o Sandman faz parte. Mas inicialmente ele acaba sendo capturado no lugar da Morte, né? Eles queriam capturar a Morte, na verdade, porque eles queriam se tornar imortais. Isso na história dos quadrinhos. Pra série rolou uma adaptaçãozinha, eu acho que numa tentativa de fazer os personagens parecerem menos egoístas do que só quererem viver pra sempre, mas na história da série eles também queriam trazer alguns entes queridos ali de volta à vida. Então seria esse o motivo, né? Esses dois motivos pra eles capturarem a Morte. Uma das coisas mais legais de Sandman é que a gente vê essa história toda passada sob uma certa ótica, né? Uma ótica ocidental. Porque o que acontece? O Sandman, ele é uma entidade que se conecta com todas as criaturas e seres humanos do mundo inteiro. Então ele tem diferentes nomes, diferentes aspectos, dependendo da região e também da época que tá interagindo com ele. Então ele já teve inúmeros nomes, ele já foi visto de inúmeras formas, né? Ele sempre tem uma forma que é mais fácil de ser absorvida por quem tá vendo a entidade,
interagindo com ela. Então ele também é conhecido como Morpheus, o deus grego do sonho, Oneiros, Kaiku e até por nomes de línguas já esquecidas. Inclusive tem uma cena na série que a gente pode ver uma dessas pessoas aí que viveu há muitos e muitos anos atrás encontrando com Sandman, chamando ele de Kaiku, né, e mostrando ali como é que ele é visto por ela, né? Completamente diferente do que a gente tá vendo o Sandman, porque a gente tá vendo a história dele passada sob essa ótica europeia, ocidental. Então a gente vê ele com esse nome, a gente vê ele com esse aspecto, porque pra aquele povo, pra aquela cultura, seria mais fácil absorver o Sandman dessa forma. Explicando pra vocês rapidinho o que são os perpétuos, eles são nada mais do que personificações de aspectos que são comuns à vida de todos os seres humanos. Então existem 7 perpétuos, eles são todos irmãos, né? O Sandman, que é o sonho, é um deles, que também é um aspecto aí presente na vida de todo mundo, e a gente tem mais 6 além dele, que eu vou ler a colinha aqui porque eu não decorei. Que são a morte, a destruição, o desejo, o destino, o desespero e o delírio. Apesar de muita gente achar que eles são deuses, inclusive comentar sobre eles na série dessa forma, os perpétuos não são deuses. Inclusive, os próprios anjos que eles mostram ali na história, né, Lúcifer e Miguel, etc., são, em teoria, entidades muito mais poderosas do que eles. Eles são responsáveis, na verdade, por meio que ordenar a realidade que a gente conhece no planeta. Então, a existência deles é meio que o que mantém coeso o universo físico para todas as criaturas que vivem nele. Para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é esse mundo do Sandman, né, o sonhar, que é esse reino dos sonhos que ele governa, todas as mentes do mundo estão conectadas lá, não só humanas, mas também de outras criaturas que sonham. Então, quando a gente sonha, na verdade, a nossa alma, ela se transporta para esse lugar e ela cria um próprio imaginário e um próprio banco de lembranças ali dentro. Então, o sonhar é como se fossem vários universos paralelos coexistindo ali dentro daquele mesmo espaço, cada um com seu espaço, com as suas lembranças, com as suas peculiaridades. Inclusive, é no sonhar que vivem Caim e Abel, e o Sandman explica num certo momento que os deuses que a gente cultua e que a gente conhece também têm os seus primeiros momentos dentro do sonhar, afinal todos eles são sonhados por seres humanos antes deles ganharem força, deles ganharem popularidade, seguidores e aí de fato conseguirem assumir o papel deles no nosso mundo. Então eles inicialmente nascem lá e depois se desenvolvem e vêm para as nossas bandas. Se vocês estão se perguntando, os outros perpétuos também têm seus próprios reinos e é muito legal porque eles têm tipo características que têm a ver com o conceito ali que eles representam, né? Então o destino, por exemplo, ele é encontrado sempre vagando por uns jardins, onde ele tem sempre várias opções de caminho na frente dele, mas atrás dele tem sempre um caminho só. O desespero, por exemplo, ele vive num lugar cheio de névoa e com ratos e espelhos em volta dele. Diferente do que aconteceu na adaptação de American Gods lá pro Prime Video, o Neil Gaiman não ficou muito afastado da produção de Sandman. Inclusive, ele participou bastante. Foi uma das exigências dele para poder fazer aí essa adaptação do Sandman pra Netflix, porque lá em American Gods ele tinha uma certa participação no começo, ele coescreveu o piloto da série, mas aos poucos as coisas foram saindo da mão dele e acabaram não ficando muito legais. Inclusive, a série acabou sendo cancelada. Dessa vez, ele quis garantir que a adaptação fosse realmente bem feita, que os fãs fossem receber o que eles gostavam na história do Sandman, e aparentemente é isso que tá acontecendo. Eu não li as HQs, porque inclusive elas são bem caras, se alguém quiser me mandar de presente eu tô aceitando, mas assim, elas são bem caras pra comprar, mas quem leu tá gostando bastante da adaptação do Sandman, tá indo muito bem de crítica especializada, tá indo muito bem dentro da crítica dos fãs, então eu acho que a participação aí direta do Neil Gaiman realmente foi um ponto bem determinante pra que a adaptação fosse bem feita e que os fãs recebessem o que eles gostariam de receber. Quem já leu as HQs deve ter percebido que alguns personagens meio que ficaram de fora aí da adaptação da Netflix, mas isso não foi, na verdade, um problema da adaptação. O rolê é que muitos desses personagens pertencem ao universo da DC Comics e a Netflix não é dona desse universo, então assim, no caso, tiveram que ser trocados alguns nomes, alguns aspectos dos personagens para que não tivessem uma quebra contratual na adaptação do Sandman pra Netflix. O famoso personagem aí, John Constantine, né, que ficou mundialmente conhecido com o filme lá do Keanu Reeves, mas que também teve as suas origens nos quadrinhos, ele foi trocado pela Joanna Constantine na série. A Joanna, ela existe nos quadrinhos, ela na verdade é uma antepassada do John Constantine, que já interagiu com o Sandman e já teve uma relação ali com ele há muitos anos atrás, né, porque o Sandman existe desde que o mundo é mundo, então ele já conheceu várias gerações da família do Constantine, então a série substituiu o arco aí do Constantine, né, dentro da história do Sandman pela Joanna nos dias de hoje. O demônio chamado Ertiga, eu acho que se fala assim, não sei se é exatamente essa pronúncia, ele também precisou ser substituído pra série, já que ele foi uma criação do Jack Kirby lá pra DC Comics. Então ele é quem guia ali o Sandman dentro do Reino do Inferno, né, o Reino de Lúcifer, e na série ele foi substituído pelo demônio Scatterbloat. O Doutor Destino, que é um dos maiores vilões aí da Liga da Justiça, também precisou passar por algumas alterações pra poder aparecer na série da Netflix. Ele na verdade é chamado na série de John Dee, né, que é um outro nome que ele tem, então é o mesmo personagem, os fãs aí da Liga da Justiça provavelmente perceberam que era ele, mas
mas ele não pôde nem ser chamado de Doutor Destino e nem ter nenhum dos aspectos ali de figurino e características, enfim, que são do personagem da Liga da Justiça. O Espantalho, outro personagem aí muito conhecido pela galera, porque ele foi o vilão do primeiro filme da trilogia do Nolan, do Batman, né, o Batman Begins, e ele aparece nas HQs quando o Doutor Destino, ele é colocado lá no asilo de Arkham, né, na prisão de Arkham. Ele encontra o Espantalho, eles têm um diálogo ali bem importante pra história, mas como o Espantalho não podia ser usado na série, esse diálogo foi meio que deixado pra lá. Além deles, o Senhor Milagre e o Caçador de Marte, que foi o criador aí da Liga da Justiça, também precisaram ser deixados de fora da história, né, como tudo que envolve a Liga da Justiça foi deixado de fora da série. É óbvio que a gente ia ter fã reclamando de adaptação dos quadrinhos pra série, que alguns personagens que eram brancos agora eram interpretados por atores pretos, como se isso fizesse qualquer diferença. E também teve uma galera reclamando que uns caras que eram um homem nos quadrinhos foram interpretados por mulher. Enfim, caixa de reclamação de sempre, mas o Neil Gaiman já deu um cala-boca em todo mundo, já falou que quem tá reclamando disso não entendeu a essência dos Perpétuos, não entendeu a essência da história e que nenhuma dessas adaptações mudou de fato nada na história. Inclusive, várias adaptações precisaram ser feitas nessa história, né? Ela foi lançada originalmente nos anos 80, 34 anos atrás, pra ser mais preciso, então assim, o mundo mudou bastante em 34 anos, e não satisfeito com isso, teve uma outra adaptação muito grande que foi feita pra série, porque no livro o Sandman, ele acorda, né, ele sai daquele cativeiro dele lá nos anos 80, e nessa história agora da Netflix, ele sai em 2022, então a gente tem telefone, internet, tecnologia, várias coisas que não tinham na época, e também a gente tem mudanças sociais, né, muita coisa mudou em relação aos espaços aí que as minorias ocupam, então a gente teve muita mudança nesse sentido que precisou ser trazido pra série, já que a série é passada nos dias de hoje. Então assim, se você é esse fã chato, vá lavar uma louça, vai fazer uma coisa que preste, tá? Não fica enchendo o saco, não. Uma coisa que é muito legal da gente lembrar é que apesar de toda essa complexidade aí envolvendo esse universo que o Neil Gaiman criou e toda essa história do Sandman, dos Perpétuos, etc., a figura do Sandman não foi criada pelo Neil Gaiman, né? Inclusive ele tem esse nome porque em um dos folclores aí do mundo, essa figura, né, responsável pelos sonhos e por fazer as pessoas dormirem, ela é chamada de Sandman. Lá no folclore europeu, a gente tem essa criaturinha aí que aparece em várias histórias infantis e ela coloca as crianças pra dormir e ela tem uma areia mágica que ela meio que joga no olho das crianças e aí proporciona a elas esses sonhos bonitos à noite, etc. A figura do Sandman aparece em várias e várias histórias, inclusive em alguns momentos aí da cultura pop que a gente também teve acesso, mesmo aqui no Brasil, do outro lado do mundo. Ele apareceu na Lenda dos Guardiões, ele é um dos personagens principais ali, né, que a gente tem o Jack Frost, tem o Papai Noel, aí tem a Fada do Dente e tem o Sandman, por ele ser uma figura folclórica muito conhecida, e ele também já apareceu em várias letras de música, inclusive Enter Sandman, que é uma das músicas mais famosas do Metallica, ela tem toda a temática aí em cima da figura do Sandman. Outra coisa que é importante da gente falar é que apesar de esse Sandman ter sido o Sandman que bombou aí dentro do universo da DC, né, o criado pelo Neil Gaiman, ele não foi a primeira tentativa da DC de inserir essa figura folclórica aí dentro do universo dos quadrinhos deles, né. Eles já tinham tentado inserir outras 2 vezes essa figura dentro do universo da DC, mas acabou não dando muito certo, não vingou muito, eles tiveram umas historinhas ali e tal, mas foi de fato o Sandman do Neil Gaiman que ganhou muita popularidade e que ficou aí consagrado como o Sandman da DC Comics. Bom, vamos então agora ao meu review, minhas opiniões aí sobre Sandman. Eu não sei se eu já expliquei isso com detalhes aqui no canal, mas enfim, o motivo de eu não gostar muito das séries da Netflix no geral não é porque eu acho as séries da Netflix ruins, tá? Quero deixar isso aqui claro. Eles têm profissionais e dinheiro suficiente pra poder fazer uma série muito boa. E eles fazem séries muito boas. O meu ponto com a Netflix é o tipo de série que eles fazem e que não é um conteúdo que eu consuma muito. Eu sempre gostei muito de cinema, eu sempre gostei muito dos aspectos técnicos do cinema, e eu sempre gostei muito de ver o cinema sendo usado como arte. Então, eu gosto muito de ver o cinema provocando, eu gosto muito de ver o cinema ousando, tanto em questões de roteiro, quanto em questões visuais, de fazer a gente pensar, de fazer a gente se chocar com a parte visual, né? O visual é uma parte muito importante do cinema, então eu gosto quem usa isso a favor do que tá fazendo. E eu sempre gostei mais de séries que eu sentia que elas tinham mais personalidade, sabe? Que era um projetinho mais único, mais fechado, onde as coisas que foram feitas pra esse projeto foram desenvolvidas pra ele. E o meu problema com a Netflix é que eu desenvolvi uma metáfora esses dias que eu acho que explica muito bem. É que todas as séries da Netflix, pra mim, parecem quando você compra um boneco e ele ainda tá na caixa lacrado. Isso pra mim são as séries da Netflix. É uma coisa que você não consegue tocar, você não consegue sentir. Pra mim é uma coisa muito superficial, é uma coisa que tá distante de mim. Parece que eu tô só olhando uma vitrine. Não parece que eu entrei, de fato, na loja e tô vendo, tocando os produtos, sabe? É essa sensação que eu tenho vendo uma série da Netflix, e praticamente todas as séries que eles fazem são assim. Inclusive as que são mais bombadas, mais premiadas. Tem pouquíssimos títulos da Netflix que eu assisto e falo, nossa, isso aqui é uma parada que eu bato palma, admiro, acho foda. De resto, são coisas que não se conectam comigo, eu de fato não sou o público da Netflix, então muito raramente eu assisto as coisas de lá. Mas enfim, fui assistir Sandman, e minha conclusão, é só mais uma série da Netflix?
E não é. Vou dizer que é e não é. Porque, assim, visualmente, sim. É uma série extremamente Netflix. Mas a gente tem um aspecto em Sandman que não é comum a praticamente nenhuma das outras produções da Netflix, que é um roteiro muito bom. A gente tem pouquíssimos diálogos desperdiçados nessa série, a gente não tem romance aleatório sendo enfiado nos lugares que não tem nada a ver, a gente não tem esse apelo teen. Eu sinto que a série pode sim ser consumida por adolescentes, porque eu acho que inclusive quem faz produções teen subestima muitos adolescentes, eu acho que eles poderiam consumir coisas muito mais maduras, mas de qualquer forma eu não senti esse apelo teen no roteiro de Sandman. Eu não senti que ele foi feito pra pré-adolescente e que ele não foi uma tentativa de fazer uma série que todo mundo vá conseguir consumir. Eu acho que Sandman tem muito mais personalidade do que inúmeras outras séries da Netflix, e isso é uma coisa que eu admiro muito. Eu acho que talvez a participação do Neil Gaiman nessa produção, que foi o autor das histórias, né, o criador desse mundo, talvez ele tenha interferido ali um pouco na gente passar esse mundo de uma forma complexa, da gente passar esse mundo com camadas, com densidade, e não da forma rasa com que a Netflix normalmente passa todos os conteúdos que eles fazem. Mas aí a gente vai pra parte visual, que me incomodou um pouco, mas não me incomodou tanto assim, que eu acho que eu entendi o que foi feito. Eu acho engraçado, porque Sandman tem uns momentos, assim, alguns takes, que são, tipo assim, indescritíveis, de cair o queixo, tipo, uma coisa assim, de outro mundo de efeitos especiais. E aí, muitas vezes, dá tipo uns 10 segundos daquela cena, talvez no take seguinte, a gente vai pra um lugar que eu não entendi. É muito doido, porque essa série, ela oscila meio que entre O Senhor dos Anéis e o Lazy Town. Em um momento, sei lá, a hora que ele tá entrando no Palácio do Lúcifer, por exemplo, a gente tem aquele visual incrível do inferno, a gente tem aquele palácio, tipo, indescritível, uma coisa linda, e no momento que ele entra na sala do Lúcifer, tudo ali pra mim parece, tipo, Comic Con. Aquela peruca do Lúcifer dá vontade de morrer, aí na hora que vem aquele outro demôniozinho, ele é extremamente caricato, ele é extremamente cosplayzado, é uma coisa que não bate em nada com o que a gente viu lá fora. Então, assim, tem alguns momentos do Sandman que eu acho que teve um investimento muito grande, tiveram outros que eu não sei se foi falta de investimento, se foi uma decisão artística, mas que a coisa beirou muito tosco. Não chegou a me incomodar, porque mesmo nesse momento que tá beirando muito tosco, os diálogos ainda sustentam, a história ainda sustenta, então eu não preciso dessa produção cinematográfica pra acompanhar uma série. Eu acho que se a gente tem um roteiro bom, se a gente tem um roteiro que prende, a gente consegue passar por cima disso, não é um grande problema. Mas tirando essas partes meio tosquinhas, assim, em questão estética, que não me desprenderam da série, não me fizeram me desconectar da série de forma alguma, eu achei a série muito boa. Eu acho que foi uma das poucas produções da Netflix onde eu consigo ver a Netflix e, ao mesmo tempo, eu consigo ver uma produção muito respeitável em questão de roteiro, em questão de densidade, em questão de profundidade, que é uma coisa que eu não consigo ver junto na Netflix. Tem vários momentos que eles fazem séries em que eu olho e falo, nossa, que série foda, que série bem feita, e eu sempre penso, a série não tem nada a ver com a Netflix, ela devia estar em outro streaming. Achei o elenco da série muito bom, alguns momentos que eu achei meio tosquinho foi muito mais pela questão estética do que os atores não estavam entregando, não estavam carregando a série. Parabéns, conseguiram me fazer ver uma série da Netflix e elogiar ela num vídeo. Mas é isso, galera, não esquece de me contar aqui embaixo o que vocês acharam de Sandman, se vocês já leram os quadrinhos e puderem acrescentar aí mais alguma coisa. Lembrando que o meu Apoia-se, minha única rede social, o Instagram, estão aqui na descrição também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e me ajudar aí com o meu engajamento, compartilhar pros amiguinhos que gostam de Sandman. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.